União. Atualmente conhecida como a DRU, ela é um mecanismo que permite ao governo federal usar livremente 20% de todos os tributos federais vinculados por lei a fundos ou despesas. A medida foi criada em 94 no governo Itamar Franco, com o nome de Fundo Social de Emergência, para servir como instrumento fiscal para manter a estabilidade da economia. Em 96, ela foi prorrogada como Fundo de Estabilização Fiscal e no ano de 2000 passou a ser denominada como Desvinculação das Receitas da União. Ela já foi prorrogada 4 vezes e na última quinta-feira, dia 2, o plenário da Câmara dos Deputados aprovou o primeiro turno da PEC, que prorroga a DRU por mais 8 anos, até 2023, e ainda aumenta de 20% para 30% a permissão do governo de realocar as receitas obtidas e estende os mecanismos semelhantes aos estados e municípios. E para esclarecer um pouco mais sobre a DRU e essas mudanças propostas, está aqui conosco o Carlos Rissoto. Tudo bom, Carlos? Tudo bem, Juliana? Tudo bem. Então, uma pauta bastante importante aí para os nossos municípios, né? Uma pauta originalmente ela é de interesse da União, mas a gente vai entender um pouquinho então por que ela é de interesse aí dos municípios, né? A DRU, ela é uma pauta muito importante porque ela desvincula aí as receitas da União, né? Então, ela faz com que parte das receitas que a União tem poder possam ser utilizadas em outras áreas que não aquelas só pré-estabelecidas. Então, a União pode usar originalmente 20%, né? Agora está se mudando isso para 30%. Então, a União pode pegar esses 30% e utilizarem aí onde acharem mais conveniente. Isso para o governo conseguir cumprir a meta fiscal lá, que é de 170 bilhões, 170,5 bilhões para o déficit aí previsto da União, né, Juliana? E, Carlos, se a prorrogação da DRU for aprovada, terá pouca utilidade pelos entes municipalistas. E com esse aumento de 20% a 30%, o que afeta os entes municipalistas dos municípios? Pois é. Então, primeiramente, para a gente deixar claro, assim, ela não prevê que se mexa no salário educação, né? Então, o salário educação, aí a União não pode mexer, que o salário educação ele financia ali programas relacionados à educação básica, né? Então, a DRU, como eu falei aqui no início, ela está prevista aí para o governo conseguir cumprir a sua meta fiscal, conseguir cumprir lá o déficit que está previsto lá em 170,5 bilhões. Agora, o que acontece? Ela está sendo prevista aí que ela seja alongada também para estados e também para os municípios. Ou seja, os estados e municípios também vão poder utilizar livremente aí 30% dos seus recursos até 2023, que é até quando ela foi votada e aprovada, né? Só o que acontece é que os municípios têm uma margem menor aí para trabalhar, eles têm menos flexibilidade com esse dinheiro do que a União tem bem mais flexibilidade. Então, isso vai ser aplicado a todos os entes, estados, União e Distrito Federal e os municípios. O que acontece é que é muito mais prejudicial para os municípios se a União começar a ter um livre trabalho aí desses recursos. Os municípios podem perder no momento em que a União começa a repassar menos valores para os municípios, né, Juliana? Porque a União tem os valores pré-estabelecidos lá que tem que repassar aos municípios e com a desvinculação então das receitas, muitos valores de transferências podem ser prejudicados, né? Valores repassados aí aos municípios. Então os municípios também vão ter esse bônus aí de poder utilizar esses 30% do orçamento de forma mais conveniente, né, desde que não se mexa lá no que já está pré-estabelecido, que é a educação. Mas a União fazendo isso também pode, porventura, prejudicar os municípios no momento que alguns repasses de fundos aí pode não acontecer mais, porque a União vai ter essa autonomia de não mais fazer esses repasses, porque a DRU, a desvinculação lá das receitas da União, vai permitir que não seja feito isso. Então, isso pode prejudicar, sim, os municípios no momento, então, que a União vai poder escolher onde aplica esse dinheiro. Isso tudo para cumprir o déficit lá previsto de 170,5 bilhões de reais no orçamento, Juliana. Muito obrigado, Carlos, pelos esclarecimentos e acompanhe o Papo de Município toda semana no site da GTN Web, nas nossas redes sociais, no Facebook e também no nosso canal no YouTube. Muito obrigada e até a próxima.